Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de costura criativa aqui do Ateliê Bucket. Hoje nós vamos costurar aqui juntas uma bolsa super diferente, tá? Eu acho que o resultado dela fica super diferente, eu gosto, particularmente gosto do resultado, né? Uma criação minha, então eu gostei do resultado, por isso que eu tô passando aqui para vocês, tá? Mas é super básica, simples, você vai usar pouquíssimo material para fazer, tá? Um pedacinho pequenininho, 2 pedacinhos pequenininhos de sintético, 2 pedacinhos de forro, um pedacinho para o bolso, zíper, pouquíssima coisa, bolsinha econômica e o resultado dela é muito bom. Vocês vão ver aqui, se acompanhar até o final, vocês vão ver como fica bonitinha essa bolsa. Então vamos às medidas? Você vai precisar de uma folha de sulfite, tá? Uma folha A4, inteirinha, sem tirar nada, uma folha de sulfite, tá? Que você vai dobrar o meio para poder espelhar a sua modelagem, né? Fazer as marcações de um lado e elas ficarem espelhadas do outro. Dobrou o meio, presta atenção para ficar retinho aqui, né? Não ficar sobrando medida, né? Não ficar torto. Dobrou o meio, você vai fazer a seguinte marcação aqui para a gente poder construir essa bolsa. Você vai precisar chegar aqui nessa parte aqui que mede 21 centímetros da folha de sulfite, a parte mais estreita, e vai marcar o meio dela, 10 centímetros e meio, é o meio. Ela tem 21, 10,5. Você vai fazer um furinho aqui com o agulhão ou vai fazer uma marcação com a caneta mesmo. Tá? Aqui do meio, você vai descer uma linha reta de 7 centímetros, ó. Igual eu fiz aqui, desenhei, ó, essa linha aqui. Essa daqui, tá? Você vai descer essa linha reta aqui, de 7 centímetros. Desceu 7 centímetros, você vai vir aqui e vai traçar 5 centímetros aqui, ó. Partindo do meio, 2,5 centímetros para um lado, 2,5 centímetros para o outro. A partir do meio, 2,5 para um, 2,5 para o outro, total de 5 centímetros aqui. Fez os 5, fecha o triângulo, desce uma linha reta até a ponta aqui da linha de 7, ó, daqui para cá e daqui para cá. E você vai desenhar um triângulo igual a esse. Desenhado o triângulo, ok, que você já tem a sua pence, que vai dar profundidade na bolsa, aqui, tá? Aí, feito isso, então, você vai vir aqui, ó, no cantinho, vai posicionar a régua aqui no canto, igual eu fiz, ó, tá vendo? Sai bem aqui do cantinho, você vai marcar 4,5 centímetros de baixo até aqui em cima, ó. Fiz um pontinho aqui, 4,5. Essa linha reta aqui, desenhada aqui, tem 4,5 centímetros. Aqui fiz o meu pontinho. Aqui, eu vou traçar desse pontinho para cima, uma linha reta de 5 centímetros, ó, desse pontinho aqui dos 4,5 até aqui 5. Vai ficar aqui uma linha de 5, 2 centímetros, 1 centímetro para cá, outro para cá, um para cá, outro para cá. A partir do meio da minha linha. Desenhei uma linha, desenhei 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Fecho um retângulo igual tá desenhado aqui, ó. Aqui tem um retângulo de 5 por 2, que fica a 4,5 centímetros de distância dessa pontinha aqui. Dessa ponta para cima. Tá? Essa daqui é a medida. Você desenhou, você vai pegar o agulhão, a ferramenta agulhão, ou qualquer sovela que você tiver aí, e vai furar, segurar o papel bem retinho, você vai furar aqui, fura o meio, faz um furo, outro furo. E você vai ficar com marcações assim, furadinhas. E quando você abrir sua modelagem ou virar, você vai ter essa mesma marcação do lado de cá. Ou seja, você vai ser, onde a gente vai colocar esses dois enfeites na bolsa, vai estar marcado com as mesmas medidas de um lado e do outro na sua modelagem. Aí é só você fazer furinhos assim, ó, com o próprio agulhão, ó, tá vendo? Fiz esses furos, que aí eu pego a caneta de sintético e faço assim, e ele marca certinho no meu espelho, fica a marcação correta de onde eu preciso. Até as pences eu também fiz furinhos, ó. Eu fiz aqui os furinhos. Esses furinhos me ajudam no meio, de um lado, do outro, aqui na base. A parte de cima, eu repeti. Para poder fazer os furos, esse daqui que você já fez embaixo, para dar menos trabalho, você tem a folha assim, dobrada na vertical. Você vai dobrar a folha na horizontal. Ó, e vai fazer essas mesmas marcações. Vai pegar o agulhão, vai furar, fazer os furos. E vai ficar com a mesma marcação na parte de cima. Ele vai ficar assim, marcada a mesma marcação de cima e de baixo. Você não precisa fazer medida tudo de novo.
tá? É só espelhar e furar, e depois eu desenhei para ficar fácil para vocês visualizarem o esquema. Eu fiz isso na minha modelagem, mas eu vou usar esse objeto aqui, ó, que é um tirante de alça de metal, que eu vou usar na parte de cima. Ao invés de fazer 4 tirantes igual eu ia colocar aqui de enfeite, eu vou colocar 2 tirantes e 2 meio argolas aqui. Meia argola não. 2 porta-alças como esse. Esse porta-alça eu comprei na JJ Fivelas, tá? Mas também tem na Personal Art, tá? Se você não quiser, não quiser usar essa pecinha, você pode fazer. Isso daqui eu fiz 2 vezes, você vai fazer 4 e vai usar 2 em cima, né? Vai usar uma aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui, né? Ou somente embaixo, ou nenhum se você não gostar da proposta. Você pode fazer só a bolsinha sem nenhum detalhe. Feita a modelagem, você vai cortar 2 vezes no principal. Ah, um detalhe importante. Essas marcações e esses tirantes estão só no espelho frontal da sua bolsa, tá? Esse detalhe e esses 2 detalhes aqui estão só no espelho frontal. As pences estão nos 2 espelhos, mas os detalhes estão só no espelho frontal, tá? O espelho traseiro é liso mesmo, só fica as pences nele. Cortar 2 vezes no principal, já deixar... Aqui o meu tá com todas as marcações, não dá pra ver, mas tá. Esse sintético é o Croco Charme da Personal Art, tá? Tô usando ele porque ele é bem encorpado, né? Quem já usou sabe que o Croco Charme é um 08 com fundo em malha, mas ele é um sintético encorpado, tá? Ele é meio durinho, sabe? Ele tem uma resistência, porque eu não vou usar estruturador, tá? Se você estiver usando Doll, Prada, qualquer outro sintético 08, pode usar TNT 120 ou 150 como estrutura. Se for tecido, usa a manta acrílica e usa um TNT 120 ou 150 também para estruturar. Mas pode estruturar a bolsa como você desejar. Tá? Nesse caso aqui, ó, a bolsinha aqui estruturada fica bonitinha. Eu não usaria EVA, no máximo TNT. 2 vezes também cortei no cetim dublado, tá? 2 vezes aqui na principal, minha modelagem, 2 vezes no cetim dublado. E cortei um bolso, né, para colocar um bolsinho aí nessa bolsa, que mede 25 por 20, tá? 20 por 25. Então, eu já dobro ele aqui ao meio, eu vou fazer aquela costura aqui que a gente faz, fecha um lado, fecha o outro, desvira e acopla em um dos lados aqui do forro da bolsa, tá? Lembrando que a marcação de pence também precisa ser feita no forro, tá? Eu não fiz aqui, mas vou fazer, tá? Essas pences aqui também vão no forro da bolsa, porque senão o forro não vai acompanhar o detalhe e a profundidade da bolsa, né? Então tem que ser marcado aqui para poder costurar. Dito isso, se quiser colocar mais bolso de um lado e do outro, pode cortar 2 vezes essa medida, colocar o bolso de um lado e bolso do outro. Dito isso, o que mais a gente vai usar? Aqui estão os meus tirantes de alça. Aqui eu cortei um pedaço de 13 centímetros por 4, fiz o viradinho aqui, ó, tá vendo? Passei cola de contato, fiz o virado. E aqui eu tenho o tirante, desse tamanho eu vou cortar ele aqui ao meio. E vou usar uma parte para cada meia argola, que assim eu costuro ele de uma vez só, fica mais prático, tá? Se você estiver vendo essa aula pela primeira vez, não sabe fazer isso aqui, nas outras aulas do canal, eu ensino a fazer, tá? Só voltar a qualquer outra das aulas anteriores que você pegar, provavelmente eu vou estar fazendo isso daqui no começo da aula, tá? Ou no meio. Então, dá pra ver como é feito esse virado desse tirante. Esse daqui são aqueles 2 ali de baixo que a gente cortou, só que eu cortei eles com 8 por 4, porque a gente vai precisar costurar, vai ter que ter espaço para fazer costura, tá? 8 por 4, 2 vezes. Aqui minhas 2 porta-alças que eu vou usar de detalhe na parte de cima. 4 meio argolas de 2 centímetros aqui que eu vou usar, tá? É 2 para os tirantes e 2 para esses tirantezinhos. 2 para os tirantes e 2, uma para cada uma desses daqui. Esse daqui eu furei vou colocar uma ilhosa aqui. Meu furo ficou torto, mas vocês façam bem retinho. Eu coloquei 3, né? Vou aplicar depois o ilhosa número 54 aqui.
para fazer um detalhezinho a mais, podia ser rebite, o que você tiver de ferragem. Um cursor de zíper, tá? Um terminal de zíper, aqui eu tô usando esse daqui esse terminal de metal, mas você pode usar também o acabamento de zíper que você quiser usar, tá? E um pedaço de zíper medindo 37 centímetros, tá? O meu tá com uma boa sobrinha aqui. Eu vou fazer o detalhe aqui de acabamento de um lado e a asinha borboleta do outro com o nosso porta-zíper aqui. A gente acopla e faz o acabamento. Então, vamos começar a costura. Meu ponto de fechamento da peça é o ponto 3,5 e de acabamento é o número 5. Eu vou começar costurando aqui, fazer uma costurinha de bordinha no meu porta-alças para já deixar ele pronto. Vou começar pelos pormenores aqui da bolsa. Aqui não precisa de retrocesso. Uma costurinha aqui de borda. Eu tô usando uma linha de contraste, mas pode usar a linha na cor do sintético que você estiver usando. Eu tô usando a linha marfim, tá? Ó, aqui, agora do outro lado eu faço a mesma costurinha. Minha margem de costura de todas as minhas bolsas é meio centímetro. É uma margem que eu gosto de usar, então eu uso meio centímetro sempre. Aqui, ó, tá vendo o pesponto? Agora eu venho aqui e corto isso daqui ao meio. Eu venho aqui, vou medir direitinho, né, pra ficar igual, pra depois ficar mais fácil da gente... Prontinho, ó. Tenho já meus 2 tirantes com pespontadinhos aqui. Até já coloco a meia argola, já deixo eles preparados só para usar depois colocar no corpo da bolsa. Ó. Dois tirantes. Prontinho, só para usar, né? Já vou reservar aqui. Esse daqui também, agora eu vou costurar, fazer costura de pesponto de um lado e do outro, em um e no outro, né? Também igual eu fiz aquele, eu vou fazer aqui, repetir. E vou colocar o ilhós aqui dentro depois. E já vou voltar com ele já colocadinho, aplicadinho o ilhós. Costura de um lado, sem necessidade de retrocesso. Aqui o ilhós entra por último, né? Por motivos óbvios, porque a gente vai costurar. E para não atrapalhar essa costura... A agulha não pegaria em cima do ilhós, mas a ferragem do ilhós atrapalha na hora da passagem do calcador. Então fica muito melhor se aplicar ele depois de feita essa costurinha, né? Ó, tá feitinho aqui, ó, pespontado. Agora eu vou pespontar o outro. E volto para vocês verem como essa bolsa... É super simples e rápida de costurar. Prontinho, ó, cortando os excessos de linha desse tirante, desses 2 tirantes, e vou aplicar o ilhós. Vim aqui aplicar essa última parte, ó. Aqui eu tenho o kit de ilhós que eu comprei, que vem com um alicate, aplicador, né? Então, aqui vem bastante, eu gostei muito desse kit, eu comprei na ADB Patchwork, se não me engano é esse o nome da lojinha, né? Lojinha não, uma loja bem grande. Comprei vem o kit que vem muito ilhós, bem colorido, e o alicate
pra gente poder aplicar o ilhós, ó. É bem prático. Esse aqui é o ilhós 54, aquele pequenininho mesmo. Vendo? Aplicadinho. O meu tá tortinho, ficou um pouquinho torto. Esse aqui tá até um pouquinho mais retinho, mas tá aqui. Aplicadinho, costurado, detalhe pronto. Vou guardar aqui. Esse ilhós eu só uso para fazer a capa de Midori, né? Eu faço em couro, então a capa daqueles cadernos, né? De Midori, caderno de viagem. Enfim, essas capas, sim, eu uso ilhós para passar o elástico. Então, eu uso eles mais para isso do que na costura de bolsas. Aqui eles ficariam, vai ficar bonitinho o detalhe com ilhós, né? Se tiver ilhós número 1 e quiser usar, não sei se o ilhós número 1 vai ficar bom nesse tamanho. Se quiser usar um ilhós número 1, que ele é bem maior, ele é um ilhós de tamanho grande, perto desse, pode fazer esse tirante um pouquinho maior, tá? Vamos, então, agora eu vou fazer o fechamento, tá? Vou fechar aqui, ó, o bolso. Tá? Ponto 3,5. Vou fechar aqui o bolso de um lado e do outro. Isso aqui, desse lado, para ficar com o pé de máquina. Aqui, uma margem de meio centímetro também. Ó, retrocesso, vou fazer no começo e no final. Opa! Tá? Vou fechar de um lado e vou fechar do outro. Aí depois a gente desvira o bolso e acopla no corpo da bolsa. Se você pode fazer aqui o bolso que você quiser fazer. Se quiser fazer bolso com moldura, um bolso com zíper. Os clientes gostam muito, né, de bolso com zíper. Então, pode fazer de acordo com a sua necessidade, com a necessidade das suas clientes. Se você achar essa bolsa com o modelo que você gostaria de ter no seu catálogo de bolsas, então pode lançar a mão do bolso que você desejar utilizar. Ó, costurei, fechei um lado e o outro, deixei a parte de baixo aberta, então agora a gente só desvira. Só desvira aqui. Vou pegar a tesoura porque a ponta dela vai ser menos danosa do que aquela pontinha ali. Ó, desvira bem a pontinha, ó. Deixa ela bem arrumadinha aqui para não ficar para dentro. Tá. Organiza esse bolso para ele ficar o mais retinho aqui possível. Agora a gente não rebate, costura, não faz nada, só acopla ele, né? Eu já vou dobrar ele aqui ao meio, ó. Já vou fazer uma marcação aqui, pontinha com pontinha, ó. Coloco aqui, dobro ao meio, para vincar bem esse meio aqui. Deixar ele aqui. Pegar um dos espelhos, agora a gente vai fazer o quê? Vamos costurar o bolso. Primeiro eu vou costurar o bolso, vou vincar também. Você pode pegar a régua aí na base de corte, fazer todas as suas medições, marcar com a canetinha, tá? Para ficar tudo bem marcadinho. Aqui eu vou fazer assim, que é mais rápido e é mais prático para a gravação da aula. Ó, vou pegar aqui o bolso, ó, tá vincado. Aqui o forro igualmente vincado. Então, agora eu vou vir aqui. Pensar aqui na minha altura, meio com meio, por isso que a gente vinca, porque aqui eu vou acoplar meio com meio, ó, fica fácil de encontrar esses meios, né? Agora eu vou vir aqui numa altura. Vou costurar ele aqui, ó. Essa parte aqui que tá fechada fica para baixo, pro lado de baixo do meu forro, tá? Então, vou costurar ele aqui embaixo. Vou ver a altura que eu vou costurar. Eu já vou falar para vocês aqui também a altura, porque a gente vai ter uma pence aqui no meio, né? Então, vou ver aqui, tá meio com meio, já tá certinho aqui. A 5 centímetros de altura eu tô costurando aqui. Não preciso nem medir, porque já dá para saber só de olhar. Vou costurar aqui um pé de máquina, tá? Meio centímetro.
retrocesso. Ó, agora a gente prega em linha retinha aqui. Ó, retrocesso aqui no fim, tá? Costurei. Costurei aqui, ó, tá vendo? Costurei aqui, essa daqui é a parte de baixo, então costurei a 5 centímetros de altura de baixo para cima. Agora eu só desviro esse bolso, alinho aqui meio com meio, né, para continuar alinhadinho. E agora eu vou passar um pesponto de um lado e um pesponto aqui do outro, para poder fechar esse bolso. Aqui fica aberto, a gente vem, desce, a gente costura em cima dessa linha aqui, com um pé de máquina também, ó, essa linha aqui de baixo, tá vendo? Aqui quando eu dobro e costuro por cima da costura que eu fiz embaixo, eu faço o acabamento, essa costura não vai aparecer. Então aqui eu vou costurar direto, vou descer costurando direto, tá? Vou colocar lá no ponto número 5 mesmo. Com um pé de máquina, começo bem aqui em cima, dou, ó, um retrocesso. E bem dado, tá? Um retrocesso de alguns pontos. Essa é a parte mais frágil do bolso, porque é a parte que a gente fica, abre e fecha, né? Aqui tá até um pouquinho mais que um pé de máquina. Deixa eu dar só mais um pontinho aqui. Aí vira, ó. Costura aqui com um pé de máquina direitinho. Assim, não aparece a sua costura no fundo. Tá? A costura que a gente fez de... não vai aparecer. E você vai ficar com o seu bolso... ó, retrocesso aqui, ó. Bem dado. Aqui o meu acabou ficando marcado, porque é uma linha de contraste. Mas aqui não tem problema. Porque essa parte do bolso tende a descosturar muito fácil. Porque aqui, ó, a gente fica nesse abre e fecha, abre e fecha, acaba descosturando muito fácil, tá? O bolso tem que ser bem costurado. Porque senão ele vai ficar. Tá? Pega, queima aqui a sobra no isqueiro, alguém deve ter pegado o isqueiro aqui, porque não tá aqui no ateliê o isqueiro. Ó, bolsinho acoplado, devidamente acoplado. A minha medida do bolso, ela não ficou correta, tá? Se você estiver fazendo junto comigo, você vai ter cometido o mesmo erro que eu cometi aqui. Se você estiver assistindo a aula primeiro, você vai ver e vai modificar. Esse bolso desse tamanho aqui, olha que eu medi, eu pensei bem essa questão do tamanho do bolso e acabou que ela não fechou bem aqui. Porque a pence tem 7 e o espaço que eu tenho de bolso aqui é 5,5. Fica faltando 1,5 centímetros para dentro aqui. Aqui eu vou costurar e minha pence vai passar em cima do meu bolso, tá? Vai fechar em cima do bolso. Mas quando você for fazer, você pode não colocar bolso ou pode fazer um bolso com 3 centímetros a menos. Eu queria um bolso, eu errei no tamanho porque eu queria um bolso grandinho. Eu queria um bolso um pouquinho maior. Eu acabei cortando ele um pouquinho maior mesmo. Ele vai ficar com menos 3 centímetros. A gente cortou ele com 20 de largura. Depois de costurado ele ficou com 19. Então, você vai cortar um bolso de 17, que no final vai ficar com 16 centímetros de largura, tá? Pode cortar o seu bolso com eu falei 19? É 20, não, 17, pela altura que eu passei pra vocês, que eu não me lembro agora, acho que é 25. Pode cortar com 17 o bolso, tá? Corta com 17, que assim você vai ter, ou 17 ou até 16. Tá? Vai ficar com um bolso pequenininho lá dentro da bolsa, mas vai ter um bolso. Aqui o meu eu vou passar por cima, não vou perder a aula por causa disso, por conta de um erro meu de cálculo. Se eu falar que eu esqueci a pence, né? Então ela vai fechar aqui o meu em cima. Aqui eu tô fechando para poder fazer a marcação, ó, da pence aqui no meu forro.
que não vai marcar com essa caneta. Então, eu vou pegar aqui, vou marcar, tá? No meu caso, não tem problema que essa bolsa é protótipo, tá? Se você for fazer, sempre falo, sempre assista a aula, porque se eu cometer algum engano, você dá tempo de corrigir e saber onde é que tem alguma questão que não funcionou bem, enfim, né? Vai poder saber antes de costurar. Ó, tá vendo? O meu vai pegar aqui em cima do bolso. Já vou marcar aqui, nessa parte e na outra. Vou fechar esse daqui junto com vocês. E volto com as duas partes costuradas, tá? Vou costurar essa daqui junto e a outra eu já volto costurada. Preparamos o forro dessa bolsa, vai ficar só mesmo os espelhos e zíper espelhos e fechamento da bolsa, tá? Aqui a gente não tem muito... Essa bolsa é bem simples de costurar. Ó, tá vendo? Aqui é meu desenho da pence, ela pega um pouquinho ainda em cima, né? Pega um pedacinho um pedaço de cada bolsa. Não pega um pedaço tão grande quanto eu imaginei, não. Pega um pedaço pequeno, mas vai fechar um pedacinho do meu bolso. Aqui eu acho que não vai atrapalhar nem mesmo na estética. E nem na funcionalidade do bolso. Ele vai continuar sendo um bolso que vai ter uma boa funcionalidade aqui nessa bolsa. Deixa eu costurar no ponto número 3,5, ó. Começo, retrocesso lá no comecinho daquela linha de 7 centímetros, ó. Retrocesso, tá? A gente costura essa pence em cima dessa linha do triângulo, tá? A linha do meio serve de guia pra gente dobrar ele bem retinho. Eu costuro em cima da linha do triângulo que eu desenhei. Dobrar o outro lado, ó. Que aí a linha ela me serve de guia para eu dobrar bem retinho em cima da linha, posicionar e costurar, ó. Costuro o começo da pontinha da linha de 7 centímetros, com um retrocesso, e termino com retrocesso, tá? Ó. A gente começa e termina com retrocesso. Prontinho, ó, pence feita, tá? É isso aqui que eu vou ter. Aqui, ó, um pedacinho do meu bolso ficou costurado, igual eu falei, esteticamente ele não vai ficar feio, tá? Esteticamente, eu tenho um bolso aqui, ele teve essa perda, de cada um pedacinho para cada lado, mas continua sendo um bolso que dentro da bolsa, ó, funciona normalmente, tá? Então, não chega a atrapalhar. Se você costurou, chegou aqui, você viu, também não chega a atrapalhar. Aí, se você quiser, pode tirar esse excesso, se não, pode deixar. Aqui é o forro, não vai me atrapalhar em nada, tá? Vou deixar ele dobradinho assim. Vou fazer a mesma costura desse lado, aqui não tem bolso, não tem nada. Então, eu vou só... Ó, aqui eu vou só fazer minhas marcações, ó, com a canetinha. Passar a linha de um lado, riscar, né? Passar a linha, desenhar o triângulo de um lado e do outro. Opa! Os furinhos na modelagem ajudam bastante, tá vendo? Na hora de fazer a marcação. Já desenho aqui meu triângulo. Unir nos pontos, igual eu falei para vocês fazerem na modelagem, né? A gente vem, ó, une certinho um ponto com o outro. E, ó, sucesso! Dá profundidade bem legal nessa bolsa. E acaba fazendo a bolsa bonitinha com detalhe, um modelo bem diferente do que a gente está habituado, né? Aí tá aqui desenhado, ó, o triângulo desenhado, agora é só fechar de um lado e do outro. Unir aqui a linha, venho aqui, já posiciono. Nos espelhos, antes de
costurar, nos espelhos, a pence é a última coisa que a gente vai costurar, tá? Primeiro a gente vai colocar todos os detalhes que quiser colocar no espelho, organizar, zíper, tudo, e por último costura a pence. Dobro aqui, ó, a linha do meio, serve de guia para dobrar. Venho aqui na pontinha, dou retrocesso. É muito importante a simetria dessa costura, tá? Senão sua bolsa vai ficar torta. É costurar em cima do ponto dos 7 centímetros aqui. Em cima da minha marcação de 7 centímetros para cá, retinho. Aqui a mesma coisa e no outro lado a mesma coisa. Nos espelhos, idem, tá? Porque senão você vai ter uma pence torta na hora de fechar a bolsa, tá? Você pode deixar sua bolsa torta. Então, costurar bem retinho é fundamental. Agora eu vou pegar aqui o espelho, né? Que eu tenho meu espelho frontal, onde tá as marcações. Direitinho. Aqui, eu coloquei esse porta-tassel, eu medi aqui na parte de cima a metade, ó. Até fiz um furinho também no meio, a 2,5 centímetros da ponta para dentro, tá? Marquei de um lado e marquei do outro. Aqui, vim aqui, não sei se dá para ver, fiz um risco, ó, de um lado e do outro. Agora peguei, marquei aqui onde vai entrar o porta-tassel, já fiz um cortezinho com estilete, ó. Ele vai entrar aqui assim, tá? Em direções opostas. Aí eu coloquei os dois, ficam assim, ó. Uma eu coloquei numa direção e a outra na outra direção, elas ficam assim, nesse sentido, ó. Tá vendo? Aí eu peguei aqui as duas chapinhas que eles vêm com essas plaquinhas, tá? Vou virar aqui do avesso, o meu espelho. Vou colocar aqui as plaquinhas dentro aqui, ainda não, vou colocar recouro, né? Deixa eu cortar assim um pedacinho, retângulo, 2 retângulos de recouro. Pode ser também TNT, se você não tiver recouro, pode usar TNT 150, tá? Um papelão também pode usar, um papelão um pouco mais fino, né? Que não seja tão duro. Ó. O recouro serve para dar, um reforço a mais, tá? Para isso daqui nunca ficar capenga, aparecendo parte da ferragem pro lado de fora. Ó, fechar assim, deixa eu tirar um pedacinho. Tá? Agora sim, agora eu coloco as duas plaquinhas e aperto e fecho as garrinhas com alicate, porque essas aqui são bem firmes. Bom, agora com isso aqui já, ó, devidamente aplicado, recouro, fechadinho, já tem as peças desenhadinhas aqui. Agora esse aqui é meu espelho frontal, né? Então agora eu vou aplicar esses dois tirantezinhos aqui, já vou colocar a meia argola aqui dentro, ó. Vou ver qual lado eu vou costurar, para baixo, outro para cima. Aqui eu fiz as marcações, né? Eu marquei aqui 1, 2, 3, 4, né? Que são essas marcações aqui, né? Que tem aqui na minha modelagem, nessa marcação que tem aqui e aqui. Tá aqui marcadinho, discreto, né? Lógico. Então, eu vou pegar aqui o lado avesso, tá? Já coloquei minha meia argola aqui dentro. Vou pegar aqui o lado avesso de um dos lados. Isso que é bom você colocar o ilhós bem retinho, se você quiser colocar. E no lugar do ilhós pode ser rebite também. Deixa eu apagar a luz aqui da máquina. Vai me ajudar a enxergar melhor onde estão os pontinhos desenhados aqui. Vou colocar esse tirante em cima dos pontinhos. Vou exemplificar para vocês aqui e vou costurar lá. Tá aqui, né, desenhado, ó, meus 2 pontinhos lá nos meus espelhos. Vou pegar isso aqui do lado avesso, vou posicionar aqui em cima, ó, tá? Em cima aqui para cima dos pontinhos aqui, mais ou menos. E vou passar uma costura aqui, tá? Vou posicionar aqui, vou passar a costura, depois eu venho, tá? Com a minha meia argola aqui dentro, ó. Venho, dobro para cima, dobro isso aqui para dentro, ó. Vou fazer aquela dobrinha assim, ó. Aqui, tá vendo? Uma dobrinha assim. Subo e passo um pesponto. E já vou fazer e já mostro para vocês direitinho como é que ficou.
Que eu apaguei a luz da máquina, vai ficar escuro, né? Porque o tecido, o sintético é preto. Vou vir aqui em cima da marcaçãozinha, ó. Tá uma aqui, outra aqui. Daqui eu consigo enxergar, né? Vocês não aí, mas aqui eu consigo enxergar. Eu preciso acender a luz da máquina, porque senão eu não consigo enxergar nada aqui também. Tá? Vou posicionar aqui. Tá uma aqui, outra aqui. Pra ficar certinho. Um pouquinho mais pra cima delas. Vou vir aqui. Vou costurar. Tipo aqui, vou dar uns retrocessos. Paro aqui no meio. Costurei. Agora eu vou tirar esses excessos de linha, né? Já vou deixar limpinho aqui a parte de dentro. Já queima as linhas. Ó, costurei, né? Aqui, ó, embaixo certinho. Agora eu vou virar isso aqui pra cima. Dobrar a pontinha do tirante pra dentro, ó. Mais um meio centímetro pra dentro. Por isso que a gente corta ela maior um pouquinho. Tá? Aliás, antes disso aqui eu tenho que rebater, né? Esqueci disso. Agora eu pego aqui, que tá costurado, pego essa meia argola, posso até deixar ela aqui, vou deixar dentro para não esquecer de costurar. Vou dobrar isso aqui, esse tirante, para fazer o acabamento, né, senão vai ficar aparecendo a costura, e vou costurar aqui, tá? Vou passar um pesponto aqui. Dobrei para frente, tá aqui assim, eu dobro para cá, e passo um pesponto bem retinho, deixo bem retinho, sem ficar aparecendo, ó. Deixar o meu pesponto aqui no número 5, tá? Vou passar uma costurinha por cima da costura que já estava feita, né? Começar aqui do meio. Vou dar 2 retrocessos, vem aqui. 2 retrocessos para ficar bem presinho, ó. E aqui a gente costurou o detalhinho aqui na bolsa, o detalhezinho na bolsa. Agora eu corto o excesso de linha. Ó. Tá vendo? Tá aqui acoplado, pregado, feito o acabamento. Agora eu passo aqui dentro a meia argola. Dobro agora sim. Venho. Dobro isso aqui um pedacinho pra dentro, ó. Trago aqui na máquina. E costuro aqui na direção dos meus 2 pontinhos, tá? Até esse tirante ele é bem maior do que a marcação que a gente fez. Ele tem 8, a marcação tem 5, ele tem uma sobra de 3 centímetros, tá? Então, essa marcação que eu fiz, ela vai servir de guia para eu manter esse tirante dentro do meu limite, ele tá aqui embaixo. Tô vendo aqui meu pontinho, ó, que eu fiz de marcação. Venho aqui, dobrei o tirante, agora eu venho ele aqui, com ele aqui, ó, e só costuro, só pesponto. Deixa eu ver aqui pra ficar ali dentro do limite, pra não ficar torto. Ó. Posiciono aqui. Venho com 2 retrocessos aqui pra ficar bem presinho. 2 retrocessos. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Costurar isso aqui também é uma questão pessoal. Se você quiser fazer do jeito que você achar melhor. Se você não colocou nada aqui, nem ilhós, nem rebite, nem nada, tá? Aí eu vou ficar aqui, ó, com a meia argola aqui dentro, ó. Ela fica aqui assim, tá? E vou repetir o mesmo processo do outro lado. Aí vai ficar com os 4 detalhes aqui. Esses são detalhes. Se você não quiser colocar isso, não precisa. Bom, prontinho, eu tenho os 2 detalhes costurados nos espelhos. Você pode, no lugar de costurar, também pode colocar rebite, tá? É uma opção. É que eu tô sem o rebite agora prata, né? O meu acabou. A gente costura bastante, os materiais estão sempre em reposição, né? Em necessidade de reposição. Então, aqui acabou, eu tive que colocar costura. Mas você pode colocar um rebite aqui, outro aqui. E 2 aqui no meio, assim, né, não prendendo, para prender uma aqui na ponta, outra aqui.
ou um 2, enfim, não precisa ser costura, pode ser rebite, fica até mais fácil do que costurar, eu acho. E bastante metal nessa bolsa, deixa, como ela tem um visual diferente, os metais que você utiliza nela, por isso que a gente tá colocando bastante metal, né, bastante peça de metal nos espelhos, tudo, para poder dar para a bolsa, de fato, um visual bem diferente, né, de acordo com a estética dela, que é uma estética diferenciada, tá? Agora que eu já tenho isso aqui costurado, era o último detalhe, então agora eu vou colocar o zíper, tá? Vou posicionar zíper aqui agora. Vamos fazer aquele acabamentozinho aqui, de um lado e do outro. Aqui eu vou fazer queimando com o isqueiro. Aqui, esse daqui que a gente vem, dobra. Tá aqui, eu dobro pra cá. Tá vendo? Pra frente. Cada um tem o seu jeitinho de fazer esse acabamento. É esse acabamentozinho que consiste só a gente virar. Tem uma técnica que eu acho que é que você faz assim. Vendo? Vira aqui, desce a cremalheira aqui. E depois desce aqui, vem com ela para baixo e você queima, cola, costura, prega e você vai ficar com esse acabamento aqui. Vou fazer desse lado e o outro lado vai ficar livre, né, com asinha, zíper de asinha, borboletinha aqui, pra gente poder acoplar o zíper aqui no corpo da bolsa. Lembrando que a gente vai ficar sobrando pelo menos 1 centímetro ou 1,5 centímetros aqui e pelo menos 2 centímetros do outro lado, tá? Bom, prontinho. Aqui eu já tenho o meu zíper feito acabamento, eu queimei com isqueiro, tá? Já fiz aqui minha marcação do lado que o meu zíper vai ficar fechado, que é sempre o lado voltado para aqui para frente, né, para minha frente. O zíper fecha sempre o lugar onde eu vou estar de olho no cursor, ele nunca pode fechar pro lado das minhas costas, eu tenho que fechar pro lado da frente do corpo. Então aqui, esse lado aqui eu tirei 1,5 centímetros, fiz uma marcação, ó, a 1,5 centímetros, do lado que o zíper vai ficar do outro lado eu fiz uma marcação de 2 centímetros, tá? Separei 2 aqui, 1,5 aqui, marquei para poder posicionar o zíper. Tá, vou pegar aqui meu zíper, né, vou colocar aqui frente com frente, ó. Frente com frente, aqui a 1,5 centímetros a minha marcação. Coloquei aqui, clipei, ó. Tá aqui. Agora eu vou colocar o forro, tá? Que eu, pro lado da frente da bolsa, eu vou colocar o forro que não tem bolso, tá? Vou colocar aqui, ó. Tá? Ainda não fiz a pence, por isso essa discrepância, né? Vou fazer a pence aqui por último. Eu acho que mais fácil acoplar o zíper assim, antes, né? Porque assim eu tenho mais, ó, só pontinha com pontinha, vou alinhar aqui a parte de cima, as laterais, tá tudo certinho, ó. Vou só recolocar aqui os clips para segurar forro e vou vir aqui, um pé de máquina, vou passar aqui, até um pouco menos que um pé de máquina, porque na hora de rebater a gente tem uma perda menor do tamanho do zíper, tá? Vou costurar no ponto 3,5, que é o meu ponto de fechamento. Eu vou fazer aqui, passar uma costura direta. Lembrando que aqui a gente para, aqui onde tem 2 centímetros marcados. Deixa eu fazer uma marcação. A caneta até, pra eu não, vai ficar bem visível pra mim. Pra eu não me esquecer de onde eu preciso parar de costurar. É aqui, ó. Fazer uma marcação com caneta, que assim fica bem visível, tá? E do seu outro lado. Esse pé calcador, ele tá em uma abertura pro lado... do meu lado... Posiciono aqui, ó, em cima da minha marca, deixa eu descer um pouquinho. Eu tô com o pé calcador do lado contrário do que eu costumo costurar. Esse lado é bom para fechamento de bolsa, para mim. Então eu uso... Esse daqui, a abertura dele é pro lado direito, né? E eu gosto do lado esquerdo, para poder fazer as costuras de modo geral. Esse daqui só para fechamento de bolsa.
Ó, vou começar com retrocesso, tá? E agora aqui é só costurar o zíper retinho aqui. Assim, eu posicionei frente do meu principal, olhando pra frente do forro, tá? Aqui, ó, costura retinho. Tirando aqui o clips, vou deixando bem posicionado. Vamos fazer isso nos dois espelhos, depois a gente fecha as pences. Aqui a gente costura inteiro, né? Porque aqui tem o... Opa! Aqui engarranchou tudo na régua, deixa eu pendurar ela aqui, mas do outro lado... Quase que entortou minha costura essa régua. Retrocesso. Se der certo, aqui o meu tá com... Ah, sim, o zíper aqui tá atrapalhando meu retrocesso. Pronto, agora deu. Corta aqui. Costuradinho. Agora, vou... Deixa eu virar aqui. Ó, costurei esse espelho aqui, né? Bolsa, espelho, zíper, tudo certinho, né? A gente vem rebater, né? Vamos rebater certinho aqui, ó. Desvira, organiza certinho. Sem a pence no espelho da frontal, fica muito mais fácil fazer essa costura aqui, esse detalhe. Lembrando que a gente vai ter que deixar uma abertura na parte de baixo do forro, tá? Para poder desvirar essa bolsa. Aí, desse lado. Aqui tem meus 2 centímetros, a gente levanta o zíper aqui, ó, para poder rebater, tá? Eu não costurar esse zíper aqui, a gente já poupou ele aqui. Agora a gente não pode errar nessa fase, né? Ponto número 5, para fazer esse fechamento. Levanto meu zíper, posiciono o colocador aqui com um pé de máquina de distância. Pensando se eu vou rebater isso aqui com um pé de máquina, eu só rebato com a costura de um pesponto bem aqui em cima, um pesponto de beiradinho eu vou fazer aqui. Se quiser pode rebater com um pé de máquina, tá? Aqui eu vou fazer um pesponto reto a uns 3 milímetros de distância, tá? Da bordinha aqui. Ponto número 5. Começo, vou dar um retrocesso. Acabou a linha da bobina. A máquina da gente, a gente sabe pelo barulho, né? Bom, costurado aqui, rebatido, né? Agora eu vou colocar isso aqui no espelho. Agora a gente vai fazer esse espelho inteiro juntas, tá? Pra não ficar dúvida sobre a costura dele. Vê que aqui a gente nem achou o meio, tá? E aqui a gente vai colocar o zíper, como eu fiz do outro lado, né? Vamos ver certinho aqui, vai tirar aqui 1 centímetro de um lado, marcar 1 centímetro de um lado, 1,5 de um lado, 2 do outro, né? Para o nosso zíper ficar com simetria, né? Na nossa bolsa, aqui eu vou fazer, ó, a marcação de 1,5 centímetros. Posicionar aqui na régua, marcar aqui, ó. Fazer um tracinho. Do outro lado eu já vou marcar aqui 2 centímetros, ó. Posiciono a régua no 2. Faço o tracinho. Pego aqui a frente do meu zíper, coloco aqui, ó, olhando para frente do meu principal, vou vir aqui na marcação de 1,5 centímetros que eu fiz, já vou colocar um clips aqui prendendo em cima certinho, igual do outro lado, tá? Opa! Ó, colocar aqui. Já vou posicionar. É que eu já fechei o lado da frente. Então, vê como já tá mais difícil de posicionar. Eu não vou... Pelo menos por agora, eu não vou separar o zíper aqui ainda, não. Vou deixar ele certo, fechado aqui.
Mas se você quiser, pode destacar esse zíper e trabalhar o outro lado do espelho super livre, até mais fácil. Tá? Eu aqui não vou fechar, mas se você quiser, pode fazer. Agora eu vou vir aqui, frente, onde é? Lembrar de ver onde está a parte de cima do bolso, porque acontece, a gente não... Às vezes no corre a gente acaba esquecendo de olhar lá de cima, quando você termina de costurar, vai que tá com a abertura do bolso tá para baixo. Para cima, então vou vir aqui. Se quiser, pode marcar o meio, tá? Não tem problema nenhum, pode fazer as coisas do jeitinho que você gosta de fazer, tá habituado a fazer, a gente não muda nada. Do nosso jeito de costurar, né? A gente costura do jeito que a gente gosta e acha que é aquele que funciona bem pra gente. Melhor maneira de aprender. A gente sai um pouquinho da nossa zona de conforto, né? Mas também se manter dentro daquilo que a gente acredita que seja o melhor para nossa costura. Ó, vou vir aqui, onde é que tá marcado 2 centímetros, ó. Vou fazer uma marcação até longa aqui, a caneta. Para eu lembrar de não fechar esse pedaço, né? Costurar só até aqui. Então, eu gostaria de fazer igual do outro lado, fazer uma costura reta no ponto 3,5, costura reta aqui, depois ponto número 5 para rebater. Ah, vou dar uma baixada aqui na bolsa. O Crocô Charme, como eu disse para vocês, ele é um sintético que ele tem... Aqui eu vou pegar esse zíper e vou trazer ele para cá assim, né? Que a gente não costura ele aqui nesse pedaço. Vou começar costurando daqui para cá. O Crocô Charme, ele é um sintético que ele tem uma resistência mesmo, né? Natural do sintético. Vou dar minha linha aqui para cima, um pé de máquina. Começo com retrocesso. E aqui agora é só seguir reto costurando, tá? Ele é um sintético que ele é bem encorpado, o Crocô Charme. Eu gosto dele para esses projetos, onde eu não estou usando TNT aqui. Quer ver assim? Ver se eu consigo. Aqui o retrocesso. Prontinho. Costurei, corto as linhas, tá? Se puder, queima. Ixi, aqui tem um bolo de linha ali, né? Do outro lado. Prontinho, nossa costura feita. Agora a gente vem aqui e desvira. Né? Igual tá outra do outro lado. Desvira, vem aqui, organiza. A gente dobra certinho aqui. Dobrar aqui. Rebate essa costura. Deixa eu separar, porque vai dar menos trabalho. Porque lá já tá costurado. E agora aqui assim vai ficar muito mais fácil, né? Vou desvirar aqui, organizar. Né, eu vou rebater, então eu tomo cuidado, eu trago esse parte do zíper pra cá, pra rebater essa costura. Dobro o cetim lá dentro. Coloco aqui na mesma distância que tá o outro lá da frente, ponto número 5. E aqui eu venho dobrando aqui o cetim. Ó, dobrando o sintético. Vai pra dentro, organizo bem direitinho, puxo o zíper um pouquinho. Né, puxo aqui meu... Começo com o retrocesso e dou sequência aqui na minha costura, só rebatendo mesmo aqui. Ó. Vamos ver se tá certinho aqui.
aqui. Certo. Prontinho. Terminei aqui a costura de um lado e do outro. Venho. Agora eu tenho essa parte aqui. O que eu vou fazer aqui, né? O forro já tá feito, né? A nossa pence é a mesma coisa que a gente fez no forro. Não tem diferença. Aqui eu só vou mudar o ponto, né? Esse aqui tá no 5, eu vou passar para 3,5. Vou vir aqui na pence, pegar aqui a linha do meio de guia, né? Vou dobrar em cima dela, ó. Se eu tiver colocado TNT, né? Para estruturar, dobra ali em cima dele, ó, na linha do meio certinho. Ó. E venho aqui, costura partindo dessa linha, tá? Com bastante atenção para pegar bem no comecinho dela. Ó, um retrocesso. E sigo em cima da linha do triângulo. Retrocesso no começo e no final. Cortar aqui. Corto o excesso de linha. E faço a mesma coisa do outro lado, ó. Vou dobrar aqui em cima da linha. Ó. A linha, ela serve de referência. Vou colocar aqui, ver se tá certinho. Vira aqui. Posiciono em cima da linha que a gente desenhou do triângulo. Retrocesso no começo. Retrocesso bem dado. 2 ou 3 vezes. Pra ficar bem, essa pence não se desfazer depois. Tá? Vou até queimar a linha aqui. Aqui de um lado e do outro. Para garantir que essa minha pence depois nunca vá se desfazer. Nunca é muito tempo, mas ela vai durar por bastante tempo assim. Ó, a gente vai pegar, costurou os dois lados, né? Ó, quando você faz isso daqui, desvira, coloca isso aqui para fora. Ó, esse volume que a gente ganha aqui dentro, essa é a profundidade da minha bolsa, tá? Isso aqui não vai dar profundidade só aqui no meio, ela vai proporcionar o uso, né, bem amplo do interior da minha bolsa. Tá? E aqui na frente eu fiz a mesma coisa, ó. Costurei a pence, a outra pence, vê que aqui os detalhes que a gente coloca, ó, não atrapalha na costura da pence, tá? Então, agora a gente vai fazer isso aqui, né? Forro para um lado, principal para o outro. Vou juntar pontinha com pontinha, clipar tudo. A gente fazer o fechamento simples dessa bolsa, tá? Lembrando de deixar um dos lados vai ficar sem... Um dos lados vai ficar sem... um dos lados não, é a parte de baixo do forro fica aberta, tá? Pra gente poder fazer o desvire dessa peça, ó. Com as minhas pences batem direitinho, ó. Tudo bem simétrico. Pode cortar excesso? Posso cortar a pence, os excessos da pence? Pode. Eu aqui não tô cortando, né? Mas pensando aqui se eu corto, se eu não corto. Se eu não tiro, acho que vai ficar uma camada, pode ficar uma camada muito... Ó, alinha tudo, ó, pontinha com pontinha. Nossos forros são simétricos, a nossa costura das pences tá batendo certinho. Então, você não vai ter problema de... Aqui onde não bateu é o formato, né? A gente tá aqui com uma super curvatura aqui, né? O negócio que tá enorme aqui, né? Então, se parar de fechar, você vai ver que vai precisar organizar para poder bater todas as medidas certinhas. Os tirantes de alça, senão a gente esquece, né? Posicionar eles aqui no corpo da bolsa, ó. Eu vou passar uma medida para vocês aqui. Eu vou posicionar o meu, já passo a medida para vocês.
deixar aqui em cima preso, né? A pontinha aqui eu deixo presa. Vou vir aqui assim. Pode colocar dupla face para estabilizar, tá? Você coloca dupla face aqui, fecha, que isso aqui fica fechadinho, é bem mais fácil de trabalhar. Então, eu vou vir, ó, posiciono, a argola vai lá para dentro da bolsa. Tá? Vou trazer aqui assim, abrir um espacinho. Ó. Vou posicionar. Vou escolher o quanto eu quero deixar para dentro aqui. Minha argola vai chegar, minha máquina, vou costurar isso aqui com um pé de máquina, uma margem de meio centímetro. Então, vou deixar, vou sentir aqui, deixa eu medir com a régua. Aqui onde está meu tirante de tá aqui, 1 centímetro para fora, tá? É até muito grande, na minha opinião, que tá sobrando, mas não tem problema. Não pode sair do lugar, né, meu filho? Senão fica torto depois, tá? Eu vou colocar aqui a mais ou menos 1 centímetro para baixo da borda aqui da bolsa, tá? Tirante de alça. Deixa eu cortar um pedaço que ele tá desse tamanho, ele tá atrapalhando, mas está difícil cortar aqui, gente. Tem que colocar um clips aqui, isso, dar uma prendida nele aqui, ó. Ele tá com isso aqui, deixa eu ver se ainda continua com 1 centímetro, porque entortou. Então, um pouquinho mais, vou tirar ele um pouquinho mais, pra ele ficar com isso aí, aproximadamente aqui 1 centímetro pra fora, tá? 1 centímetro pra dentro aqui de tirante, tá? Deixa eu ver aqui a distância certinho. Isso aí, 1,5 centímetro da borda pra cá e 1 centímetro sobrando. Aí você pode deixar o tirante do tamanho que você preferir deixar. Do outro lado a mesma coisa. Venho aqui, posiciono, esse zíper tem que ficar já posicionado lá pra dentro, num lugar onde ele não queira aparecer aqui depois lá de fora. Vou clipar aqui a pontinha de cima para não desalinhar. Esse daqui mais para baixo. Pegar esse tirante e colocar aqui, na mesma medida que eu coloquei o outro. Tá? Ó. Um centímetro para fora, certinho, 1 centímetro para dentro. Posiciono, seguro aqui com clips, ó, prendi aqui e prendi aqui. Deixa eu ver se tá com o mesmo tamanho mesmo. Tenho a impressão de que esse aqui tá um pouquinho mais para dentro. Deixa eu puxar ele um pouquinho só mais para fora. Prontinho. 1,5 para cá e eu deixei 1 centímetro de tirante para o lado de dentro, tá? E lembrando que isso fica a seu critério, tá? De escolha. Bom, então aqui eu já clipei, ó, tá tudo clipadinho, cortei, tá vendo? Deixei mais ou menos essa medida aqui, ó, esse tamanho, pelo menos mais de meio centímetro aqui na borda, o meio centímetro aqui, eu cortei, tá, o excesso das pences, vai ser mais fácil na hora de fechar, vai me agregar menos camada. Você pode abrir na hora de passar a costura aqui, até uma camada menor. Agora vamos lá para um pé de máquina, eu vou começar daqui, eu vou deixar a parte inteira do forro de baixo para desvirar. Então, eu vou pegar daqui e vou fechar aqui, vir, fechar, vou fazer toda a lateral, fechar aqui, vir, fechar a parte de baixo, vir aqui a parte de cima, encerro aqui, depois eu desviro a bolsa e costuro aqui. Assim que a gente desvirar a bolsa, já tá pronta, costuradinha. Bom, então vamos lá, o fechamento da bolsa. Deixa eu arrumar, organizar aqui, ó, um pé de máquina em volta, em toda a volta, aqui o pé da minha máquina com 30 centímetros, tá? Aqui o forro eu não cortei esse excesso, tá? Vou deixar um pra cima e o de baixo eu tô deixando aqui pra baixo. Ponto 3,5, que é o meu ponto de fechamento, ó, do processo. Vou seguir aqui a linha da costura, ó, ver que a bolsa ela ganha uma formato diferente, né? Ela vem aqui assim,
ela faz esse daqui, né? A bolsa, ela fica com esse formato aqui, né? Aqui pra dentro, isso assim. Então, eu vou costurar, venho com a costura, seguindo o formato novo da minha bolsa. Lembrando que o lado que tá com o zíper, lembrar de colocar o zíper pra lá. Aqui a gente passa agora aqui, tiro e seguro aqui o meu porta-alças no lugar certinho, né? Aqui, onde tá, você pode colocar um pra cima e um pra baixo também, ó. Ou abrir pra costurar. Cheguei aqui no meio, ó. Viro a bolsa no formato dela. Aqui é mais um ponto. Viro aqui. Lembra de costurar, ó, seguindo o formato que o espelho toma. Eu criei o Ateliê Bucket há mais ou menos uns 9 anos atrás. E essa daqui foi um dos primeiros modelos de bolsa que eu criei, assim, um modelo autoral. A pence, obviamente, não é invenção minha, mas o uso da pence, assim, essa profundidade aqui no meio da bolsa, na época eu não estudava muito. Ah, vou olhar o zíper aqui, né? A gente tem que tomar cuidado para não costurar ele. Leva ele bem lá para dentro. Eu queria criar bolsas, desenhar meus próprios modelos de bolsa, né? Criar uma marca diferente. Eu até coloquei o nome Bucket Street Bags, né? Assim, para ser bolsas com modelos diferentes, de uma moda mais conceitual mesmo, assim. Então, eu lembro que eu fiz algum modelo dessa bolsa aqui, eu fiz ela num tamanho bem grande. Eu me inspirei numa bolsa da Balenciaga, que tinha tinha um monte de tassel, bem longo. E eu achei tão lindo aquilo, né, aquele monte de ferragem na bolsa, né, uns barbicachos bem grandes e tal. Eu achei tão linda. E eu fiz essa daqui, num modelo bem grande. Essa bolsa aqui você pode fazer ela do tamanho que você quiser. Seguindo essa pence, você pode fazer ela uma mala de viagem, se quiser. Né, do tamanho de uma mala de viagem, se você quiser. Ó, a gente fechou, né, aqui certinho, ó. Tá bem fechadinho. Opa, deixa eu pegar aqui sem derrubar tudo. Vou vir aqui, ó. Vou cortar essa pontinha, tá? Dá um picotinho assim. Esse daqui foi ideia que me veio na cabeça agora, gente. Se daqui funciona ou não, eu não tenho certeza. Então, se vocês não quiserem fazer, não precisam. Tá? Um picotezinho assim, pra ajudar a desvirar. Então, agora eu vou desavessar a bolsa. Bom, retomando aqui, tá? Não mostrei pra vocês o desvire da bolsa, porque eu precisei aquecer com o secador. Como eu disse, o Croco Charme, ele é um sintético, ele tem uma boa resistência. Por isso que eu gosto dele quando eu quero uma bolsa um pouquinho mais armadinha. Eu não vou usar TNT, eu uso o Croco Charme, porque tá vendo? Ó, tá vendo? Eu tô pegando, eu tenho aqui na minha mão uma bolsa, ó, que ela é firme, tá? Ele é um excelente sintético para quem não é muito fã de ficar usando muito TNT, estruturando muito a peça, ó. Então, essa daqui é a peça, tá? Ela tem essa pence aqui, ó, dá esse volume, tá? Deixa a bolsa super diferente. Deixa eu estufar ela toda pra frente, ó. Pegar aqui, a gente abre bem a pence, ó. Você vem e abre ela de um lado, abre ela do outro, tá vendo? E esse daqui é o diferencial, né, da bolsa, justamente ela ter essa lombada aqui, tá vendo? Aqui a gente tem a profundidade da bolsa. Nessa lombada que fica, então quando você abre, você tem uma abertura, uma bolsa ampla. Aqui a gente tem os tirantes, eu já vou mostrar pra vocês o que a gente faz com eles. Agora eu vou pegar aqui, ó,
Aqui tá o meu terminal de zíper. Vale muito investir em terminal de zíper assim, ó. Aqui vem, esse tipo de terminal vende na Altero, tá? Na Altero Moda. Vende na Personal Art. Eu acho que JJ Fivelas, eu não me lembro se eu já vi desse tipo de terminal, mas na Personal Art vende. Na Altero também. Na loja virtual da Altero você também encontra. Ó, a gente encaixa o zíper aqui, até lá no fundo do terminal, se der. Ó, pega a chavinha, se não me engano, isso aqui chama chave Allen, tá? Encaixa a chave aqui no parafusinho e gira, né? Para poder prender a peça, que é a ferragem do zíper, ó. A gente vai fechando, ele tem uma resistência por conta da cremalheira, ó. Prende bem o terminal, tá? Terminal de zíper se chama essa peça. Para quem não conhece, ó. Aí você tira a chavinha, ó. Tá bem acopladinho o parafuso, ó, não tem nada para fora. Você tem um acabamento bem chique pro seu zíper, tá? Ó, tá aqui. Agora a minha proposta é passar corrente, tá? Quando eu fiz a primeira bucket, né? Aqui, eu esqueci de falar para você acoplar sua etiqueta na parte de cima aqui da bolsa. A minha colada, eu vou colar ela aqui, né? Então, por isso que eu não lembro de etiqueta nunca. Vocês já sabem, quando for fazer bolsa que eu estiver fazendo, já vê onde você vai posicionar a etiqueta e já posiciona, mesmo que eu não falei nada sobre isso. Ó, a gente tem aqui a bolsa, ela tem uma baita da profundidade, uma bolsa que fica pequena, mas não tão miudinha assim, né? E coloca a etiqueta aqui, vai ficar bem bonitona. Aí você vai passar correntes aqui. Deixa eu pegar uma corrente para demonstrar. Então, aqui eu tenho um pedaço, né, de uma corrente, que tá até torta aqui, ó. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui. Vou deixar aqui este lado, ó. Essa aqui é a corrente losango, que vende lá na Personal Art também. Ó, eu vou fechar, ó. Ela é bem molinha de abrir e fechar essa corrente. Aí eu passo ela, prendi aqui no tirante, ó. Vou passar ela por dentro da meia argola. Tá vendo? É uma proposta, não sei se vai ficar tão bom quanto tá na minha cabeça, tá lindo, mas não sei quando vou ver na realidade. Tá, você pode deixar a corrente sobrando, porque aqui ela tá meio que, né, aqui tá sobrando muito, acho que vou deixar puxar um pouco mais. Tá, você pode deixar penduradinha assim, corrente sobrando, e finaliza aqui. Pode pendurar tassel, né? Tá na moda agora pendurar vários chaveiros e enfeites na bolsa, né? Isso tem um nome, essa moda tem um nome, eu me esqueci agora para passar para vocês, mas tá super em alta, né? Aí aqui você pode pendurar tassel, pode pendurar chaveiros, enfim. Esses tirantes têm sempre a proposta de, né, de colocar aqui penduricalho na bolsa, tanto aqui nas duas partes de baixo, ó, passando, ou o elo da corrente pode fechar diretamente dentro da meia argola também. Não precisa ser direto aqui. Deixa eu abrir uma, pra gente poder ver se aqui vai, se a ideia acho que é até legal assim, ó. Essa corrente é molinha, eu gosto dela por causa disso, na hora de colocar nas peças, ela contribui bastante nesse sentido, ó. Pendurá-la aqui. Eu abro esse elo e prendo aqui também na meia argola, ó. Dá até deixa mais independente as partes de corrente, enfim. Pode escolher brincar com isso à vontade, assim, né? Como você vai deixar sobrando corrente, se corrente vai sobrar, pode ficar só na parte de baixo pendurada, aqui em cima pode ficar tassel, enfim, você pode fazer do jeito que você quiser para customizar essa bolsa, tá? Aí então a gente coloca a alça, ó. Aqui eu tenho uma alça pronta de 3 centímetros, tá? Montana, rebite, colei, mosquetão simples, tá? Eu já fiz bolsa aqui no canal ensinando a fazer algumas alças, tá? Essa aqui é a alça que já vem pronta, a alça chique, tá? Só colocar o terminal mesmo de montana ou couro, tá? Aí você tem aqui a alça, ó. Você carrega a bolsinha, tem um ótimo caimento. Bom,
essa daqui é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da bolsa e até a próxima aula.